Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de relatos sobrenaturais para vocês e hoje é sobre viagens aí, viagens assombradas, viagens que aconteceram coisas estranhas. Mas antes de ir para esses relatos, eu quero pedir a você que gosta do canal, já deixa aí seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho também para você não perder nenhuma notificação nova aqui do canal, né, dos vídeos novos. E você que já é inscrito e não ativou o sininho, ativa ele aí também, porque isso vai ajudar para o YouTube te entregar esses vídeos também. Se tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo, assim como o link das minhas outras redes sociais também. Eu tô precisando atualizar elas, né, mas eu tô meio que sem tempo. Mas na próxima semana, se Deus quiser, vai dar tudo certo e eu vou conseguir atualizar lá tudo pra vocês também nas outras redes sociais. E final de semana eu quero tentar atualizar aqui também o Spotify e o YouTube Music, né, para quem gosta de ver aí os relatos em segundo plano, né? Para quem não utiliza lá o Spotify, né, e tem o YouTube Music, aí dá para você ver lá em segundo plano, né? Não precisa ficar vendo o vídeo e dá para ver em segundo plano lá também. Mas já falei demais, no mais é só agradecer vocês inscritos e vamos aqui para os relatos sobre viagens. Sobrenatural. E o primeiro relato é este aqui, as criaturas da serra. Oi Mariana, tudo bem? Eu espero que sim. E você já faz parte do meu dia a dia. Já levanto, coloco os meus fones de ouvido e coloco seus relatos. Meu serviço rende muito quando eu ouço você. Quando eu não ouço, parece que eu fico meio xoxa, meio capenga e nada sai. Eu adoro você e o canal. Muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo carinho. E eu fico muito feliz, gente, quando eu ouço isso, né? Que vocês gostam do canal. Né? Isso me deixa muito feliz também. Voltando aqui. Me empolguei e esqueci de me apresentar. Meu nome é Helena e o que eu vou contar aqui aconteceu há uns 25 anos atrás. Mas até hoje eu não consigo esquecer daquela noite. Estou me arrepiando aqui só de lembrar para poder escrever este relato para você. Eu troquei todos os nomes, menos o meu, pois o meu não tem problema. Foi em 1999, quando eu, meu marido Paulo e mais dois amigos, a Lúcia e o Roberto, que são um casal, nós resolvemos atravessar uma serra muito famosa aqui em Minas Gerais, para visitar os parentes meus. A estrada era conhecida por ser perigosa, estreita e cheia de curvas, e cercada por penhascos dos dois lados. A noite então era ainda pior, era uma verdadeira cena de terror. Saímos por volta das 8 horas da noite, acreditando que chegaríamos antes da meia-noite. O tempo estava fechado e a neblina começou a cair assim que pegamos o trecho de subida de uma serra. A única coisa que se ouvia era o barulho do motor do carro e o som fraco da fita cassete que o Paulo colocou no toca-fitas do carro. Uma coletânea bem antiga que todos nós adorávamos. Daquelas que a gente gravava em casa mesmo, não sei se você lembra. Lembro sim, meu pai e a minha mãe gravavam muito, né? Colocava lá nos programas de rádio e colocava gravando lá as músicas. Durante uma boa parte da viagem, ninguém falou nada. Só estávamos olhando a paisagem. E eu comecei a sentir como se o ar dentro do carro estivesse ficando mais frio, o que para mim era normal, já que estava de noite e era uma serra. Enquanto subíamos a serra, eu tive a impressão que eu já tinha passado por ali. Porém, era a primeira vez que eu estava ali. Quando chegamos à parte mais alta da serra, eu comecei a ver coisas estranhas. À beira da estrada, entre as pedras e a neblina, eu juro, eu vi figuras enormes se movendo devagar. Pareciam até animais pré-históricos, daqueles que a gente vê em livros de história. Mariana, criaturas que lembravam mesmo.
mas pareciam assim mais como largatos gigantes, com uma aparência quase transparente, como se fosse feito de fumaça e névoa. Alguns pareciam atravessar a estrada e entrando e saindo das rochas, como se o chão fosse feito de água, ou algo que pudessem atravessar facilmente. No começo eu achei que era coisa da minha cabeça, talvez o cansaço ali da viagem. Mas quanto mais eu olhava, mais eu via aqueles seres se movendo entre as pedras. Um deles passou tão perto que o farol do carro o iluminou por um segundo, e eu vi claramente um corpo imenso, com escamas que refletiam ali a luz como se fosse metal. Ninguém dizia nada ali dentro do carro. Eu olhei para o Paulo e vi que ele estava pálido e parecia segurar firme ali no volante. E tinha os olhos fixos ali na estrada. Eu acho que ele estava vendo. Bom, nessa hora eu pensei. Lúcia, no banco de trás, segurava um terço e orava. O Roberto, que era o mais cético de todos nós, ele só olhava pela janela. Quando finalmente terminamos ali a descida da serra, pois tínhamos que subir e depois descer, e chegamos a uma parte mais plana, eu respirei aliviada e disse: graças a Deus que já estamos aqui embaixo, porque o tempo todo eu vi uns animais estranhos, parecendo pré-históricos, entrando e saindo da montanha. Para minha surpresa, os outros 3 se entreolharam e um por um disseram que tinham visto as mesmas coisas, mas ninguém quis falar nada, com medo de parecer loucura. A gente ficou em silêncio de novo, só dava para ouvir novamente a fita cassete rodando como se nada tivesse acontecido. Até hoje, quando eu passo por aquela estrada, mesmo de dia, eu sinto um arrepio na espinha. Não vi mais aquelas criaturas, não sei o que eram também. Talvez algo que sempre esteve ali por algum motivo e resolveu se mostrar exatamente naquela noite. Porque por mais que parecem ser feitos de névoa e fumaça, eram bem nítidos, ainda mais quando passou na frente do farol do carro. Mariana, muito obrigada por me ouvir. E você já escutou algo parecido? E termina aqui um beijo aí pra você, muito obrigada. E não, eu nunca escutei nada assim, com isso não. Isso aí me fez lembrar de Sete Além. Essas aparições tipo largatos, né? Mas assim, aparições assim desse jeito que você descreveu, que eu me lembre, eu nunca ouvi não. Mas assim, será que é algo ali do tempo? Não, do tempo não, né, gente? Porque não existia homem largato. Os pré-históricos seriam ali tipo macacos, né? Mas que loucura. Loucura, assim, que eu falo é porque, assim, é estranho, né? E não sei o que seria, né? Talvez uma falha na Matrix e a nossa dimensão se chocou com uma dimensão que tem esses seres, por isso que eles pareciam ali ser feitos de fumaça. Talvez esses seres também viram vocês. Ai, não sei dizer. Imaginação, com certeza também não foi, porque todos viram. E eu acho que névoa e fumaça não ia formar essas figuras assim tão nítidas, né? Aí eu não sei, eu assim nunca escutei algo assim parecido com isso, desse jeito que você descreveu, né? Já ouvi coisas assim, mas não tem nada a ver no modo aqui que você escreveu. Mas assim, muito interessante, e eu ficaria com medo, assustada também. Mas vamos aqui pro próximo relato, que este aqui é a Mulher da Estrada. Oi Mari, tudo bem? Meu nome é Lívia e você pode falar meu nome sem problemas. O que eu vou contar aqui aconteceu com meu avô Antônio e a minha avó também. Isso aconteceu há muitos anos atrás. Ele já até faleceu há algum tempo. Mas essa história é conhecida por toda a minha família, principalmente porque foi algo que marcou profundamente tanto ele quanto a minha avó. Tudo teria acontecido em 1978, quando meus avós estavam voltando de carro de uma visita a um parente, uma tia. Era um carro simples, um Fusca de cor caramelo ou café com leite.
E a estrada naquela época era cheia de buracos e longos trechos sem asfaltos, já que eles vinham ali do interior. Já passava ali das 10 da noite, quando, depois de uma curva fechada, eles viram uma mulher parada à beira da estrada, levantando o braço, pedindo carona. Ela era bem magra, de pele pálida e usava um vestido branco simples, como aquele de algodão antigo, que ia até os tornozelos. O cabelo era liso, preto e descia até o meio das costas. Minha avó até se assustou e perguntou: Antônio, o que aquela mulher está fazendo ali sozinha a esta hora? Mesmo assim, o meu avô reduziu a velocidade, né? Mesmo estranhando ali aquela mulher aquela hora. E acabou parando o carro a contragosto da minha avó, que estava apavorada. A mulher se aproximou devagar e perguntou com uma voz muito calma: O senhor pode me deixar alguns quilômetros adiante? É bem rapidinho. Ele ficou com pena dela, afinal era um lugar completamente deserto, e ele deixou que ela entrasse e sentasse no banco de trás. Nessa hora, minha avó, assustada, beliscava, mas não tinha o que fazer, pois ele desceu, puxou o banco e ela entrou no carro. A mulher se sentou em silêncio no banco de trás, olhando fixamente ali pela janela do Fusca. Meus avós tentaram até puxar conversa. Perguntaram se ela morava ali, mas ela só respondeu: Não, mora um pouco mais à frente. Depois disso ficou muda. Só se ouvia ali mesmo o barulho do carro e aquela tensão ali entre a minha avó e o meu avô. Minha avó disse que ficou muito desconfortável. Alguns minutos depois, a moça disse: Moço, pode parar ali, perto daquela árvore grande. Eu desço ali mesmo. Meu avô estranhou porque não havia casa, nem luz, nem nada naquele trecho. Só mato ali dos dois lados. Mas mesmo assim ele encostou o carro, a mulher desceu devagar, olhou para ele e disse: Que Deus o abençoe. Vão com Deus. Em seguida entrou por uma trilha estreita no meio do mato e desapareceu ali na escuridão. Minha avó ficou muito incomodada com aquilo e pediu para ele seguir logo a viagem. Antônio, vamos embora. Essa moça não é coisa boa, não. Não é a lá ainda? O xingou. Acho que... Peraí, gente. Essa moça não é coisa boa, não. Não e é... Acho que é não e ela ainda o xingou? Essa moça não é coisa boa. Tá, acho que é assim, perdão. Antônio, vamos embora. Essa moça não é coisa boa, não. E ela ainda o xingou por ter dado carona a uma estranha. É porque tá escrito Alá aqui, aí eu confundo tudo, gente, quando tem alguma coisa errada, perdão. Então ela ainda o xingou por ter dado carona a uma estranha. Eles continuaram, só pararam num posto que ficava na entrada da cidade. O frentista, vendo ali a minha avó brava com meu avô, escutando toda a discussão, perguntou o que tinha acontecido. E quando meu avô contou em detalhes o que havia acontecido, o frentista, um senhor já de idade, ficou pálido e disse: O senhor e a senhora viu essa moça? Mas vocês não foram os primeiros. Todos os anos, por essa época, aparece alguém pedindo carona ali. Dizem que é o espírito de uma mulher que morreu num acidente de carro, naquele mesmo trecho. E isso foi há muitos anos. Meu avô ficou gelado e a minha avó ainda mais brava, dizendo que tá vendo? Deu carona a um fantasma. Você não me escuta, seu velho? Nossa. O homem explicou que ela sempre aparece nas datas próximas do acidente, pedindo carona até o local onde o carro dela bateu, bem ao lado de uma árvore grande, exatamente onde ela pediu para descer. Sem acreditar muito, meu avô seguiu viagem e dias depois, ele ainda curioso com essa história, decidiu voltar naquele local para confirmar a história. Chamou a minha avó, mas ela não quis ir, pois estava com medo. Disse que não iria atrás de fantasma, não. E o aconselhou para ele ir
para ele não ir também. Mas ele, teimoso, ele foi. Era de dia e ele desceu do carro sozinho, entrando na trilha por onde ela havia sumido. Alguns metros mais adiante, ele encontrou uma pequena sepultura, coberta de folhas, matos, e tinha também uma capelinha antiga, daquelas de beira da estrada, de locais onde ocorreu algum acidente grave, onde a pessoa faleceu. Ela estava gasta pelo tempo e pelo abandono. Ali tinha uma foto já desbotada, mas dava para ver o rosto da mulher. E era a mesma mulher que ele e a minha avó tinham levado naquela noite. Ele dizia que aquela mulher não queria fazer mal a ninguém, só estava tentando encontrar o caminho de volta para casa, ou seja, para o local onde deu seu último suspiro. Mariana, muito obrigada por ler. Essa é uma das histórias mais antigas e misteriosas da minha família. E tem muitas que eu irei lhe enviar aos poucos. Essa é só a primeira. Um beijo e espero que seu canal cresça muito, pois você merece. Um beijo aí pra você, muito obrigada. Gente, imagina você viajando de carro, ali já tarde da noite, e tem uma pessoa pedindo carona. Isso aí me lembra a mulher de branco, tipo, cabelos pretos, vestido branco. Eu não pararia, não. Me perdoe se for uma pessoa de verdade, não for um fantasma, mas eu não pararia nem a pau, gente, nem a pau. E a sua avó aqui, né, ela ficou brava e com razão, né? Mas o que ela ia fazer, né, seu avô que estava dirigindo ali, né? E isso acontece muito. Tem relatos aqui de caminhoneiro, inclusive esse aqui me lembrou um relato de caminhoneiro que eu contei há um tempo atrás, que ele descreve mais ou menos isso aqui, né, dessa árvore. Talvez é até o mesmo local. Se ela aparece ali de tempos em tempos, talvez é o mesmo local e ela faz isso com várias outras pessoas, como o senhor ali, o frentista, disse, né? Bem interessante. E bora aqui pro próximo relato, que é este aqui. Ah, e me envie os outros relatos, tá? Vou aguardar e espero contá-los aqui no canal. Mas vamos aqui pro próximo relato, que é este aqui. O que eu e meu namorado vimos. Oi Mariana, tudo bem? Primeiramente quero te dizer que sou muito fã do seu canal e de você também. E desde que comecei a ouvir seus relatos, não parei mais. E vendo alguns relatos mais antigos, quis te enviar este, que aconteceu recentemente, próximo ao último dia dos namorados. Eu e o meu namorado resolvemos aproveitar a data para fazer uma pequena viagem de fim de semana, pois como o dia dos namorados deu numa quinta-feira e estávamos trabalhando, resolvemos aproveitar o final de semana para comemorar. A gente não queria nada muito caro, então escolhemos uma cidadezinha do interior, tipo essas cidades históricas, bem charmosa, e que ficava a umas 2 horas da minha casa. Foi tudo muito tranquilo, a pousada era linda, passamos o sábado e o domingo de boa, sem nada assim fora do normal, e decidimos viajar à noite, pois era bem tranquilo. Então voltamos à noite. Só que na volta para casa, por volta de 00:30, algo aconteceu que até agora eu não consigo explicar direito. Estávamos dirigindo por uma estrada rural que cortava uns trechos ali de mata. Era bem escura, pouco iluminada ali, a iluminação que tinha era do farol do carro. E não tinha movimento nenhum. Ela era tipo um atalho, que nos pouparia uns 40 minutos. Era só a gente na estrada. Só que de repente, lá na frente, começamos a ver umas silhuetas. Eram várias pessoas caminhando no acostamento da estrada. De longe parecia um grupo enorme, talvez umas 20 pessoas, todas vestidas de branco. E o mais estranho, todas andavam de cabeça baixa, com algo nas mãos. Quando nos aproximamos, percebemos que eram velas acesas que estavam na mão. Mas Mariana, era quase 1 da manhã, não tinha igreja, não tinha vila ali por perto, era um trecho totalmente isolado. Eu logo pensei numa procissão, mas não era possível naquela hora, parecia errado, sabe? Quem que seria louco de sair com uma procissão uma hora daquela?
A gente diminuiu a velocidade para não correr o risco de algum deles atravessar na frente. Claro, mas não paramos. Passamos devagar pelo grupo sem olhar muito, não ouvimos nada, nenhum som. Era como se eles nem estivessem ali. Assim que viramos a curva seguinte, coisa de uns 2 minutos depois, vimos um canteiro grande do lado esquerdo da estrada. Estava cheio de cruzes. Parecia um mini cemitério até improvisado. Ficamos assustados. Quando chegamos na cidade, já bem cedo, eu no serviço comentei com uma amiga que tinha uma família que morava para aqueles lados. E ela disse que aquele trecho da estrada é considerado amaldiçoado. Anos atrás, um ônibus com romeiros que voltava de Aparecida do Norte sofreu um acidente ali. Foi um acidente horrível. O ônibus tombou na curva e pegou fogo e matou muitas pessoas. As cruzes foram colocadas como uma homenagem. Ela ainda comentou que não era a primeira vez que alguém via essa procissão naquele local. Várias pessoas relatavam isso. Algumas diziam que são espíritos dos romeiros. Outras diziam que era só imaginação, por conhecerem a história. Mas e eu e o meu namorado que não conhecíamos? Eu não sei te dizer com certeza o que era, mas eu sei o que eu vi. Eu e meu namorado vimos as mesmas coisas e aquilo não era normal. Enfim, queria deixar aqui este relato, te agradecer pelo espaço, queria saber o que você acha. Obrigada de coração, Mariana, e continue com esse trabalho incrível no canal. Eu que te agradeço, um beijo aí pra você, muito obrigada. E eu acredito que possa ser sim uma espécie de procissão ali das almas. As almas daquelas pessoas que não conseguiram seguir, né? Tipo, elas ficaram presas ali. E elas seguem ali, tipo, nessa procissão, na esperança de talvez achar um modo, um jeito ali de sair daquele local, né? Ou elas voltam ali para relembrar do acidente, né? Tipo uma impressão. Mas, assim, é interessante, né? E o que a gente mais vê é sobre procissão, né? Das almas, né? E aqui em Minas, gente, aqui eu não sei de onde que ela não fala. Mas aqui em Minas tem muito disso. Tem muitas histórias sobre procissões, né, de almas vagando. O meu tio se deparou com uma, que eu já contei aqui pra vocês no canal. Só que, assim, o meu tio, a minha mãe, minha família, fala que é encontros de cemitérios, né? Tipo, tem 2 cidades e um cemitério sai pra visitar o outro. Aí minha mãe ainda fala, se você estiver na estrada meia-noite em ponto, encosta pro cantinho da estrada, se espreme e faz ali uma oração e espera dar pelo menos 00:01 ou 00:05 pra você continuar, pra você não ver nada. Eu confesso que eu morro de medo, gente. Eu conto relatos aqui pra vocês, mas quando eu vou pra roça, eu morro de medo mesmo. E também tem... ela falou aqui de um ônibus, né, que virou. E tem 2 histórias aqui, próximo aqui da cidade onde eu moro, onde aconteceu 2 acidentes. Um foi perto de... Ai, gente, como... Senhora dos Remédios. Estava descendo uma serra, né, um ônibus, e o ônibus virou ribanceira, assim, abaixo, e o motorista, tipo, na hora, acho que gritou por Nossa Senhora da Aparecida. As 2 histórias são ali com Nossa Senhora da Aparecida. Só que eu acho que a empresa de ônibus era diferente. Mas aí diz que ele gritou, e eu não lembro. Eu acho que chegou a morrer gente, sim. Mas, assim, a maioria das pessoas conseguiram sair bem, né, deste acidente. E lá eles fizeram uma gruta linda, que infelizmente há um tempo atrás teve umas chuvas muito fortes, né, e destruiu ali a gruta. E pra vocês terem uma noção, tipo assim, a chuva foi tão forte que carregou tudo da gruta
para a ribanceira que tinha lá embaixo. E a Nossa Senhora que tinha lá, ela foi encontrada intacta, inteira, como se não tivesse acontecido nada, né? Como se não tivesse, como se ela não tivesse sido arrastada, né? Pela chuva, pela lama, né? Ela foi encontrada assim suja, né? De lama, mas assim não tinha nada de quebrado, né? Então, assim, o pessoal ficou, até eu fiquei impactada, porque eu achei que tinha quebrado tudo. Mas eles acharam ela, eu não sei, porque eu não passei lá ainda, tem muito tempo que eu não vou para aqueles lados, mas eu não sei se ainda tem, né? Se eles, eu acredito que eles refizeram sim, né, essa gruta lá e colocaram essa Nossa Senhora lá, de volta, né, no lugar que era dela. E tem um outro local, que já é para o outro lado aqui, que diz que ocorreu um acidente assim também. Eu não sei da onde que eles vinham, para onde que eles iam, não sei para onde que dá aquela estrada, para falar a verdade para vocês. Mas eu já fui nessa gruta também, ela é linda. E foi mais ou menos isso que eu contei para vocês. Eles vinham ali de ônibus e na hora o ônibus tombou, que ela é bem numa curva. O ônibus tombou e para baixo também tinha uma ribanceira ali. E aí o motorista disse que gritou também por Nossa Senhora. E ao contrário do outro acidente, nesse todo mundo conseguiu sair. A minha mãe ainda fala que ele relatava que assim que o último passageiro conseguiu sair do ônibus, o ônibus despencou. Aí lá nesse local, este cara, eu acho que o motorista e a empresa fizeram lá uma capela, né, que virou a gruta, uma outra gruta para Nossa Senhora. E lá também é lindo mesmo. E assim, são histórias interessantes, mas eu não sei se nesses locais acontece algo assim sobrenatural, né, que nem ela relatou aqui, por exemplo, no outro que teve mortes, né? Mas assim, bem interessante. E eu acredito que seja uma procissão ali daquelas almas. Mas vamos aqui para o próximo relato, que é este aqui. O Bar da Estrada. Boa noite, Mariana. Eu espero que você esteja bem. Meu nome é Isabela e o que eu vou contar aqui aconteceu com meus avós há muitos anos. Era uma viagem de carro pelo interior de Minas, bem pertinho da divisa com o estado de Goiás. Minha avó sempre foi muito reservada, mas certa vez, em um almoço de família, ela acabou contando o que viveu com o meu avô nesta época. Eu nunca esqueci do jeito que ela ficou pálida ao lembrar daquela noite. Tudo aconteceu em agosto de 1987. Na época, meus avós tinham um carro simples, um Chevette branco. Eles estavam voltando de uma visita a uma tia, que era irmã da minha avó. Era tarde e eles ainda tinham mais de 2 horas de estrada. Meu avô sempre foi caminhoneiro. Ele foi caminhoneiro por muitos anos. Porém, ele nunca gostou de dirigir à noite. Mas nesse dia ele insistiu, dizendo que seria tranquilo, já que a estrada estava deserta e o tempo estava bom. Só que conforme as horas foram passando, o cansaço começou a bater, até que chegaram a uma estrada que era daquelas de terra, cheia de curvas, buracos. E minha avó me contou que por volta de 2h30 da manhã, ela percebeu que ele piscava os olhos, como se estivesse com sono. Então ela pediu que ele procurasse um lugar para que os dois pudessem parar e tomar um café. E assim que retomaram ali no asfalto, poucos minutos depois eles viram uma placa velha de madeira com umas letras quase apagadas. Estava escrito Bar e Lanchonete do Trevo, aberto 24 horas. O letreiro parecia iluminado e havia uma luz piscando, bem fraca em cima. Eles acharam que seria uma boa ideia parar um pouco para tomar um café. O local parecia rústico, feito ali de madeira, tinha 2 carros também estacionados na frente, o que deu uma certa segurança ali para o meu avô. Quando entraram, minha avó disse que o ambiente era estranhamente silencioso. O ar parecia até abafado lá dentro e o cheiro de café era forte, mas não havia assim barulho de gente. Atrás do balcão, um rapaz jovem apareceu e perguntou com voz baixa:
Vão querer o quê? Meu avô pediu 2 cafés e, enquanto esperavam, minha avó notou uma mulher muito magra, varrendo o chão no canto do salão. Ela usava um vestido antigo e comprido e parecia não tirar os olhos deles. A moça não falava nada, apenas varria o mesmo canto sem parar. Diz a minha avó que ela não saía do local, ela só estava ali varrendo aquele mesmo canto. Meu avô deu um gole ali no café, mas disse que o gosto era muito estranho, amargo e meio metálico. E de repente, eles ouviram um som de um motor bem forte e viram pela janela um caminhão preto parar na frente do bar. Porém, ninguém desceu. A mulher que varria então parou, olhou diretamente para eles com os olhos escuros e fundos e disse: "Corre, vão embora, vão agora." Minha avó disse que sentiu um arrepio percorrer o corpo dela inteiro. Meu avô levantou-se depressa e disse: "Vamos embora, vamos agora." Eles saíram sem terminar o café. Quando chegaram no carro, entraram e quando eles olharam para trás, o caminhão tinha desaparecido. Os carros que estavam estacionados quando chegaram também. Tudo ao redor parecia deserto. O bar, que antes estava iluminado, estava agora totalmente apagado. Eles entraram no carro meio trêmulos ali, sem saber o que aconteceu, seguiram viagem sem dizer uma palavra até chegarem em casa. Dias depois, meu avô contou o que aconteceu a um colega, que era caminhoneiro da mesma transportadora que ele fazia parte. O homem ficou pálido e disse: "Seu Nogueira, aquele bar não existe mais não. Fechou depois de um tiroteio lá em 1981. Morreram 3 pessoas naquele local." Dizem que um caminhoneiro chegou num caminhão preto, arrumou confusão com o dono do bar e acabou matando ele, a esposa e depois se matou. Meu avô achou que fosse brincadeira, mas algumas semanas depois, quando precisou passar por aquela mesma estrada, ele decidiu conferir ali com seus próprios olhos. O bar estava lá, completamente abandonado, portas com cadeado, telhado caindo e o letreiro pendurado de lado, completamente abandonado. Ele nunca mais quis falar sobre o assunto. Minha avó dizia que desde aquele dia ele não tomava mais café fora de casa. Ele sempre levava uma garrafa de café no caminhão e ele sempre dava um jeito dele mesmo preparar o café ou só tomava quando retornava para casa. E até hoje, quando alguém na família comenta sobre esse bar do Trevo, ele pede para mudar de assunto. Ele realmente sente pavor daquele lugar. E segundo a minha avó, eles não sabem o que aconteceu. Se por um instante voltaram no tempo, e eu também não sei, Mari. Mas eles juram que isso aconteceu. Meu avô, mesmo nunca tendo gostado de falar do assunto, jura que aconteceu. E eu acredito sim neles. Mariana, este é o meu relato e eu espero ouvi-lo logo em seu canal. Contado, muito obrigada, um beijo aí pra você. E sabe o que isso me lembrou, gente? Me lembrou, primeiro, me lembrou uma impressão ali do tempo, né? Tipo, eles estavam revivendo aquele momento, uma impressão, né? Seus avós entraram ali, estava vazio. E talvez por isso que aquela mulher varria ali o canto sem parar, né? Tipo, o mesmo local sem parar, né? E isso me lembrou uma impressão, né? Aí chega o cara lá, mas aí eu não sei o porquê que ela mandaria vocês saírem. Tipo, se foi uma impressão, acho que vocês assistiriam ali, os seus avós, no caso, assistiriam ali só a cena, né? Do tiroteio ali, no caso. Mas me lembrou outra coisa também, me lembrou um pouco de Sete Além, né? Os boatos que a gente vê de Sete Além, né? Um local assim, você vê por fora uma coisa e depois você vê que não é aquilo tudo, né? E a mulher estranha ali, de olhos, né, escuros, mandando vocês embora, né? Quando falou ali do cara do caminhão, antes de dar esse detalhe aí do tiroteio, me lembrou de Sete Além. Tipo, o cara do caminhão seria um daqueles aqueles bichos, sei lá, algum ser ruim lá de Sete Além,
poderia pegar eles, né? Me lembrou isso também. E assim, eu acho que seria essas duas explicações. Ou realmente vocês voltaram no tempo, né? Tipo, porque o bar, isso aconteceu em 87, não é isso? Cadê aqui, ó? 1987. E o bar, ele fechou em 1981. Então, eu acredito que seria isso. Mas, assim, muito interessante. Bora aqui pro próximo relato, que é este aqui. A noite na Serra do Cipó. Boa noite, Mariana, e a todos do canal. Meu nome é Renato, tenho 33 anos e moro no interior de Minas. O que eu vou contar aconteceu comigo e com uma prima minha, e até hoje não conseguimos explicar. Ela não quis se identificar, mas me autorizou a te contar. Na época, nós tínhamos 11 anos, era 2002, meus pais tinham uma amizade com algumas famílias que moravam na nossa cidade. E eles decidiram fazer uma viagem juntos para uma região rural na Serra do Cipó, lugar cheio de matas e trilhas. Então foram essas famílias com seus filhos, meu tio e minha tia com a minha prima e eu, meu pai e minha mãe. Eu nunca tinha ido lá e confesso que não estava nem um pouco animado. Sempre tive medo do escuro e de mato, principalmente à noite. Quando chegamos, fiquei um pouco mais tranquilo ao ver a minha prima e outras crianças que estavam lá. Enquanto os adultos descarregavam as malas e conversavam, nós exploramos a área ao redor ali da pousada onde iríamos ficar. Era uma casa bem antiga de madeira, isolada e sem vizinhos por perto. De noite, depois do jantar, alguém sugeriu que, em vez de assistir TV, a gente se reunisse lá fora no quintal e contasse histórias de terror. No começo eu não queria, achava aquilo pesado demais para as crianças menores, mas eu acabei cedendo. Cada um contou uma lenda diferente. Eu e a minha prima ríamos para disfarçar ali o medo. Meu tio então contou sobre uma entidade que, segundo os moradores mais antigos, aparecia naquelas matas. Uma figura que sorria no escuro com os olhos muito abertos. Ele dizia que quem a visse nunca mais dormia direito. Achamos que era brincadeira, mas a história mexeu comigo. Mais tarde, perto da meia-noite, fomos para o quarto das crianças. Eram 4 beliches e 8 crianças no total. E colocaram uns colchões também no chão, acaso os menores caíssem da beliche. Depois das risadas e das briguinhas para ver quem ia ficar na cama de cima, os adultos apagaram as luzes e todos foram dormir. Todas as crianças dormiram rápido, menos eu. Foi então que eu comecei a ouvir, tipo, arranhões ali na janela. Achei que talvez poderia ser o vento. Depois eu percebi que esses arranhões eram sons ritmados, como se fossem unhas raspando o vidro. O som ia ficando mais forte. Eu tentei me convencer de que era a minha imaginação por causa das histórias ali de terror. Mas o barulho não parava. Minha prima acordou e me perguntou baixinho: Renato, você ouviu isso também? Eu só assenti com a cabeça. Ela ficou pálida. Lembrei que não havia também nenhuma árvore perto da janela. Então não podia ser galhos batendo. Tipo, galho batendo na janela, você achou que era isso que estava fazendo barulho. Decidimos espiar. Quando olhamos, não vimos nada além de escuridão. Mas então a minha prima soltou um grito e apontou lá para fora. No meio do quintal, agachado no chão, havia uma criatura preta, com os olhos abertos e vermelhos demais. Não parecia humana. Quando percebeu que estávamos olhando, ela se ergueu lentamente e veio em direção à janela. Meu corpo gelou inteiro. Minha prima correu para um canto do quarto e começou a rezar. Eu queria acordar os adultos, mas o quarto deles era do outro lado da casa e eu não conseguia me mexer. Eu estava paralisado.
A criatura se aproximava da janela e parecia ter um sorriso muito largo. E então começou a arranhar o vidro devagar, como se quisesse entrar ali na casa. Minha prima rezava alto e eu só conseguia olhar para aquilo. De repente, ouvimos um riso distorcido, quase humano, quase como um grunhido. E eu não sei como eu não desmaiei. Aquilo durou alguns segundos, mas para mim pareceram minutos. De repente, aquilo parou e desapareceu na minha frente. Nós dois acabamos dormindo na mesma cama, eu e a minha prima, ainda tremendo. E não sabemos até hoje como as outras crianças não acordaram. De manhã contamos tudo para os nossos pais e tios. Eles riram, disseram que era nossa imaginação por causa das histórias, que isso nos causou medo. Mas nós sabemos o que vimos. E até hoje não sabemos realmente se foi imaginação ou real. Mas se foi imaginação, foi muito real. Obrigada, Mariana. Termina aqui o relato. Um beijo aí pra você. Muito obrigada. E eu ia falar isso. Talvez vocês ficarem impressionados com a história. Mas se é estranho. Tipo assim, quando você fala um só viu, você fala que talvez ficou impressionado. Mas os dois verem isso é meio complicado. Tipo, como que você vai explicar que, tipo, duas pessoas viram, né? E vocês não eram tão crianças assim. Vocês já estavam ali entrando na pré-adolescência, né? Isso, com 11 anos. Então, assim, eu acredito que talvez no seu tio contar isso despertou esse ser. Vai que é uma entidade ali mesmo que talvez até acompanhasse ele. E aí, nele contar isso, né, esse ser resolveu aparecer ali pra vocês, né, pra causar um medinho, ou foi tipo uma tulpa também, né, quando você fica com aquilo na cabeça, fica só pensando naquilo, acaba criando ali uma tulpa, né, pode ser também. Né, mas assim, muito interessante. E, gente, essas foram as histórias, né, os relatos, né, e tem tudo, eu acho que tem tudo a ver aí com viagens, né, e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece aí do like, compartilha com seus amigos, comenta também, né, comenta com respeito, por favor, porque são histórias, né, que as pessoas passaram ali, mesmo, eu acho que todo mundo que tá aqui no canal, gente, acredita no sobrenatural. É muito difícil uma pessoa não tá vendo um canal, né, totalmente ligado ao sobrenatural que não acredita, né. Então, assim, sempre peço que comentem com respeito, né, mas comentem. E eu quero agradecer a todos que tiraram um tempinho para enviar as histórias, para fazer esses relatos aqui para vocês hoje, essa coletânea, muito obrigada mesmo. Quero agradecer também a todos vocês inscritos e a todos, né, talvez você que não é inscrito, mas que ficou até aqui no finalzinho do vídeo, né, e se não for inscrito, se inscreve aí, né. Quero agradecer e mandar um beijo para todos vocês, e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.